Glória a Deus. Hoje à tarde eu estava assistindo lá o culto de Esborn. Tem link na internet. O movimento de despertamento está acontecendo ali nos Estados Unidos e Kentucky. Mandei para o pastor Davi, mandei para o pastor Reinaldo, mandei para o Lauro. E sabe o que eles estão cantando lá durante 10 dias? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode repetir bem forte. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E eles estão lá cantando há 10 dias, louvando ao Senhor. E agora a gente está sabendo que outras universidades estão começando a louvar o Senhor lá nos Estados Unidos. Não só no estado do Kentucky, mas agora o Ohio também está louvando ao Senhor. E eles estão cantando Yeshua, E no meio dos louvores o Senhor está começando a fazer cura naquele lugar. Pessoas de todos os lugares dos Estados Unidos estão indo para aquele lugar porque está chamando a atenção, porque um povo pequeno começou a adorar o nome do Senhor Jesus. E a glória do Senhor está invadindo o coração daquelas pessoas. E os jornais estão noticiando aquilo que está acontecendo, Maurinho. E eles continuam cantando e louvando. Se você colocar lá o dia inteiro louvando as mesmas canções, e o Espírito do Senhor agindo sobre aquelas pessoas. E eles estão cantando Yeshua, e o Espírito Santo descendo naquele lugar. Oh, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor aqui nesse lugar. O mesmo Deus que está ali naquele lugar está aqui no nosso meio. Está no nosso meio, está no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Romanos. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 12 de Romanos. Diz assim a palavra, nós estamos lendo todos esses dias. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Oh Deus, eu quero te clamar aqui nesse lugar. Nós, enquanto igreja, Deus, nós estamos clamando pela tua graça, pela tua presença. Deus, nós estamos aqui, Pai,
para adorar o teu nome, render graças ao Senhor, o único digno de louvor, o único digno de adoração. Deus, nós estamos aqui porque nós queremos exaltar o teu nome. Nós temos falado aqui, Jesus, desde ontem, que o Geração Viva foi, Senhor, para as portas estarem abertas, para nós alimentarmos a tua presença, e nós cremos que o teu Espírito Santo está aqui nesse lugar, está aqui para falar conosco, falar a nossa alma, Deus. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que toda distração, tudo aquilo que nos tira do foco, da tua presença, tudo aquilo que nos tira, Senhor, de ter atenção no Senhor, seja repreendido em nome de Jesus, e que nesse dia nós possamos, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor, absorver a tua palavra e sermos renovados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, tenha liberdade no nosso lugar, tenha liberdade aqui na nossa casa. Nós estamos aqui para render graças, e Senhor, estamos, Senhor, aqui para glorificar o teu nome. Receba a nossa adoração nesse dia, que a tua palavra, Senhor, possa vir como fogo consumidor, tratar os nossos corações e trazer renovo, trazer ânimo, trazer encorajamento, Senhor. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por todos que estão aqui, para os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. O tema da palavra é Geração Viva. Geração Viva. E hoje à tarde eu passei muito mal, meu olho inchou, eu estou com o olho inchado até agora. Eu não consegui almoçar. Jonas e Renato estavam lá em casa, a gente estava conversando, fazendo estripulia, né? Até 1h da manhã acordado. Eu, assim, a idade está chegando, comendo pizza à noite, estou fazendo mal. Passei muito mal mesmo. Deitado, eu estou abaixo de antialérgico, dipirona e um monte de trem para o estômago. E à tarde eu falei, Jesus do céu, misericórdia. E eu estava buscando em Deus um tema para essa mensagem. E o tema é Geração Viva. E aí Deus me levou, realmente há anos atrás, a lembrar e pensar o que é a vida. Nós estamos falando de uma geração que é viva. Mas o que é a vida? Um dos pressuposições da vida, Lívia pode te ensinar aqui uma aula grande sobre o bios. No grego, nós temos 2 palavras que vão falar o que é vida. A primeira palavra é bios, que dá o sentido da vida humana. Ela vai te direcionar um significado temporal. E 1 Pedro 4, 2, 3 vai dizer sobre isso. 1 Pedro 4, 2 vai dizer, para que no tempo que vos resta nessa carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então o primeiro sentido da vida é a temporalidade. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos. Nesse processo de nascimento até morte, nós passamos várias emoções, experimentamos coisas boas, coisas ruins. Por exemplo, as concupiscências, a maldade, a inveja, a perseguição, o pecado, ele corrompe a nossa vida e nós lutamos para vencer. Mas a vida bios é uma vida que ela vai trazer sentido temporal. É uma vida que vai acabar. A sua vida acaba, bios. Só que quando você vai no grego, tem outro sentido para a vida. E o Novo Testamento usa, que é o sentido zoe, ou zoé. Falando português, porque eu não sei hebraico, é zoe. E falando português também é bios. Vou ler na pronúncia hebraica, é bios. Mas eu sou brasileiro, então eu falo bios. Zoe tem a ver com a singularidade de Deus em todo o processo da concepção humana. É muito interessante porque zoe é a vida que deriva de Deus. Ou seja, bios, biológico, é só uma parte da zoe. Quando eu falo de zoe, eu estou falando de uma vida eterna. 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse texto é, e o verbo se fez carne. Deus é zoe, Deus é a vida ampla. Ele é presciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele não descansa em te proteger. Deus, Ele conhece o nosso ser, porque nele está a vida. Nele está presente
toda a conjugação das estrelas. Se você gostar de estrelas, é legal. Lá em casa, eu estou morando mais afastado da cidade, então eu gosto de apagar todas as luzes, tudo da casa, e ficar olhando para o céu. E é maravilhoso você ver, sem nada, aquelas coisas, né, tecnológicas, mas olhando a olho nu. Quando você apaga as luzes ao seu redor, o seu olho, ele não consegue captar tudo de uma vez. Ontem eu estava com o Johnny e Renato, falou, vou te mostrar uma coisa legal. Apaguei a casa toda, falei, vem cá. Aí eu olhei para o alto, e aí Renata estava assim com a gente, nossa, parece que o tempo vai passando, a gente vai enxergando a mata, a gente vai enxergando as estrelas, a gente vai enxergando as nuvens. Zoe, quando você olha para o céu, você tira o olhar das luzes aqui da terra, você está enxergando a imensidão de Deus. O salmista diz que toda a criação adora o nome do Senhor. Tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi moldado, se chama Zoe, vida de Deus. E quando nós começamos a compartilhar e a querer experimentar essa vida de Deus, Zoe, nós começamos a viver e deleitar naquilo que Deus tem para nós. De fato que aquele que vive em bios, só na biologia, só naquilo que é terreno, vive no instinto de sobrevivência o tempo todo. Não consegue adorar, não consegue porque ele está preso no humano. Nós estamos no meio do carnaval, a festa da carne. As pessoas abrem mão de tudo ontem, sexta-feira, anteontem, e até quarta-feira, eles estão loucos por aí, cedidos às vontades da carne, bios, dinheiro, fama, poder, sexo, drogas, diversão a curto prazo. E Deus, Ele nos traz vida eterna. Romanos 6, capítulo 4 diz, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é geração viva? Geração viva é aquela que compreende, que pratica e se alegra em fazer a vontade de Deus. E eu vou repetir para você, o que é geração viva? É a geração que compreende, que pratica e se alegra em fazer a vontade de Deus. Nós não andamos por aí moribundos porque eu faço a vontade de Deus, pastor Reinaldo. Nós não andamos por aí de cabeça baixa porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós mostramos a vontade de Deus através da nossa vida porque nós nos alegramos nisso. Nós nos alegramos. Nós temos que aprender a deleitar na vontade de Deus. Jesus no Getsemane, a oração de Jesus. Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E parece que muitas vezes nós vivemos como se a vontade de Deus não fosse boa. Como se a vontade de Deus fosse algo ruim, algo que nos destruísse. Eu quero te falar uma verdade nessa noite. Começa a experimentar da grandeza de Zoe, da vida de Deus que tem para nós nessa terra. Nós não olharemos mais o dia aqui, as coisas daqui. Começará a fazer sentido para nós as coisas eternas, a glória eterna, a salvação. Ontem Jonathan estava pregando aqui sobre o plano de salvação, e ele chorando, meu coração queimava por aquilo, porque as pessoas se alegram no plano de salvação. Contei na célula outro dia, estou muito feliz que a célula está indo. Nós estamos no terceiro grupo, né, de evangelístico GE, e Deus, estamos crendo que vai ser uma célula. Nós estamos lá na célula, clamando a Deus. Esse dia eu estava contando que um amigo, há muito tempo atrás, ele decidiu ser de Cristo e era ateu. E eu perguntei, rapaz, muito estranho, você era ateu, você se converteu a Jesus e na Assembleia de Deus. Talvez na presbiteriana eu até aceitava, né? Mas assim, Assembleia de Deus. E eu cheguei nele e falei, amigo, por quê? Ele olhou para mim e falou assim, a vida de um ateu é muito solitária. Obrigado. Eu só consigo entender aquilo que o material alcança. Eu só consigo entender aquilo que o dinheiro alcança. Eu só consigo entender aquilo que os meus relacionamentos, minha networking, aquilo que eu construí alcança. E quando eu vim aqui para a igreja, eu entendi que eu tinha uma família.
Eu não passei a andar mais sozinho, eu passei a andar com um monte de gente. E eu comecei a acreditar nas pessoas, porque eu já não acreditava mais em ninguém. Ele começou a experimentar da Zoe, da vida de Deus. Uma geração viva, é uma geração que entende Deus como completo. E a gente fica tentando tatear Deus. E a gente fica tentando, teimosos, perseverantes em tatear. Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu estou acompanhando, todo mundo aí, a maioria das pessoas deve estar acompanhando esse avivamento acontecendo nos Estados Unidos, despertamento. Não quero saber o nome, mas é muito estranho pessoas pararem toda a sua vida e ficarem 10 dias ininterruptamente cantando os mesmos hinos, fazendo as mesmas orações. Tem que ter um motivo muito sério para eles estarem ali. O motivo é que eles entenderam que Deus é Zoe, que Deus é a vida, que nele estava a vida, e a vida é a luz para nós. Aleluia, a vida para nós. E eu meditando nisso, no texto de Romanos 12, quero entender com você um pouco, né? O que Paulo está querendo nos falar sobre isso? Esses 2 versículos, no capítulo 12, eu te convido a ler em casa, o capítulo 12, eu vou ficar por aí. Ele começa a nos dizer algumas questões. Primeiro eu tenho que entender a carta aos Romanos, né? A gente não pode esquecer do CMC, né? Panorama bíblico. Então a gente faz desde lá de trás, a carta aos Romanos, os primeiros 11 capítulos, Paulo ele faz uma doutrina. Lutero, quando leu Romanos, falou que aquilo era o evangelho de Paulo. John Wesley leu, né? Quando você vai pegar os grandes pastores, eles leram a carta aos Romanos. E lá, né? Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é fé, é amor, é justiça, é poder. Romanos ele tem um carinho enorme por nós. Então os primeiros 11 capítulos, Paulo ele faz uma análise da doutrina. E ele vai dizer, do capítulo 1 a 5, do pecador se reconcilia com Deus pela fé. Do capítulo 6 a 8, santificação em Cristo pela comunicação do Espírito. E do capítulo 9 a 11 ele vai falar da aceitação de Israel no futuro para a salvação definitiva. Mas, porém, todavia, quando chega no capítulo 2, Paulo chega ao povo de Roma, a igreja de Roma, e meio que diz: beleza, te ensinei tudo, agora nós vamos pôr em prática a palavra do Senhor. E ele começa desse texto que nós lemos, capítulo 12, verso 1. Não vos conformeis, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Primeira coisa que nos chama atenção, isso nos manuais vai chamar atenção, é a palavra rogo. Quando você vai do original lá, ela tem o significado de exortar. Quando Paulo vai falar assim, rogo pois, irmãos, ele está querendo dizer assim, ó, eu tenho uma súplica e uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Ele não está falando assim, ó, aqui, apresenta seu corpo como sacrifício. Não, Paulo está chegando e falando assim, ó, pela autoridade que Jesus me dá sobre essa igreja, eu rogo, eu exorto a vocês a fazer uma consagração completa do seu corpo a Deus. Isso é interessante, porque na Bíblia existem pessoas e no mundo que acham que Deus ele não está se preocupado com o corpo. O texto que Paulo está falando é o corpo todo. Quando eu digo assim que Deus quer o nosso coração, a gente está falando no sentido figurado. Mas nós somos o templo do Espírito. Amém? E Paulo então ele está ordenando que nós entregamos definitivamente todas as áreas da nossa vida. Ou seja, eu paro de entender a vida como biológica, sobrevivência, e passo a entender como a minha vida fazendo parte da vida de Deus. O seu corpo, o meu corpo, faz parte do corpo de Cristo. E nós coparticipamos da igreja do Senhor. Isso é muito importante, Paulo vai nos lembrar. E ele vai descrever o nosso culto racional. Qual que é o nosso culto racional? Mais uma palavrinha do grego que é lógicos, que é uma ideia de ser um culto sensato. Apresenta um contraste entre culto cerimonial e culto espiritual. Adoração mística e uma adoração concreta. Um culto cerimonial é um culto na qual eu coloco roupa para ver Deus, venho aos domingos, ouço a palavra e acabou a minha vida. Eu espero
que alguém faça por mim. E nós vivemos uma mística nesse processo. Estou falando para toda a igreja e para nós, para o meu coração. Quantos não ficam à espera de uma profecia? Profecia é dom de Deus? É dom de Deus. Mas ninguém vive vida santa à base de profecia. Adoração mística. Uma adoração baseada no som. Uma adoração baseada na luz. Uma adoração baseada na falta de convivência com Deus, mas numa música que te coloca em transe. Não é isso que Paulo está ensinando como culto racional. Paulo está ensinando a mim, a você, a consagrar o corpo completo. E quando nós vemos a igreja, a gente entrega ao Senhor tudo ao Senhor. E nós começamos a sentir. Adoração concreta. Deus se agrada quando eu e você concretizamos a nossa vida nele. E nós passamos a viver uma vida santa todos os dias. Então quer dizer que antes de ser doutrinado, eu preciso também praticar o Evangelho. E Paulo vai falar isso. John Stott, que eu gosto muito, um autor, pastor, reverendo inglês, ele diz que não é agradável a Deus nenhuma adoração que seja puramente interior. Já percebeu? Que às vezes a gente está vivendo uma adoração interior. Senhor, eu estou adorando o Espírito Santo. O cara vai na célula, continua vivendo a mesma vida. Vem no culto, continua vivendo a mesma vida. Não faz, a gente erra, não faz devocional, não ora, não clama, mas é algo interior. Paulo e John Stott vai dizer que a nossa adoração, ela se torna agradável a Deus quando ela é expressa em atos concretos de serviços pelo nosso corpo. O que eu quero te chamar a atenção? Nós precisamos, como Lutero fez, pregar as teses na nossa cabeça, ou lá na geladeira, ou na escrivaninha, no seu computador, no seu celular, que nós precisamos fazer um manifesto por Jesus. Nós precisamos ter vida devocional, nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos ter vida de santidade, e ninguém rouba isso. E você precisa, eu preciso disso. Colocar lembrete para tudo quanto é lado. Eu preciso de uma adoração concreta. É impossível vir à igreja, receber do Senhor e minha vida continuar a mesma. Paulo está falando que eu e você precisamos ter um sacrifício vivo. E aí nós alcançamos aquilo que ele vai dizer das mentes transformadas. Mentes transformadas, o versículo ele vai trazer de duas coisas para nós. Primeiro ele diz, não se conforme. Então quer dizer que o mundo, as formas do mundo, elas podem tornar-nos conformados. E eu quero te dizer que quando você vai para o mundo, as formas são diversas. São diversas. São diversos conhecimentos, são diversas teorias, são diversos deuses, são diversas possibilidades de você alcançar uma espiritualidade, inclusive a Bíblia. Eu conheço gente que lê a Bíblia, entende a Bíblia, mas ele não tem uma adoração concreta ao Senhor Jesus. Por que é tão difícil, gente, nos dias de hoje, a gente falar que a gente se abstém de coisas? Por que é tão difícil nós dizemos que não, eu abstenho? Não, mas isso não é pecado. Mas eu me abstenho porque o meu corpo é um sacrifício vivo ao Senhor. Mas o pregador lá do YouTube está dizendo que pode. Mas nós nos abstemos. Eu me lembro de Daniel. Eu me lembro de Daniel em Babilônia. Daniel podia comer da comida, Israel, Azarias, Ananias, eles podiam comer da comida. E ele chega diante daquele servo do rei e diz o quê? Aí, faz um teste. Vou ficar um tempo sem comer. E quer saber? Na ousadia, Juninho, se a gente estiver melhor que eles, mantém a gente do jeito que está. Daniel tinha tudo. Daniel era da primeira categoria, primeira linhagem de Israel. Daniel era um cara de alta categoria do governo lá naquele local. Ele foi chamado porque ele era bom. Daniel podia, mas ele se absteve. Ele se absteve em compromisso com Deus, em ofertar o sacrifício vivo. Será que é tão difícil falar nos dias de hoje sobre abster, irmão? A gente abstém de tanta coisa. A gente faz dieta, come comida boa,
Engraçado que hoje em dia a gente vai fazer uma festa, leva refrigerante, quase ninguém toma refrigerante mais. Não, eu aprendi a não tomar refrigerante que faz mal. Mas a gente insiste espiritualmente a fazer coisa que nos faz mal e tira da presença de Deus. Nós somos uma geração viva, uma geração que não precisa de subterfúgio para fugir da presença de Deus. É uma geração que entende como agradar a Deus. Mas ao mesmo tempo Paulo nos propõe a uma transformação que equivale a uma palavra do grego também, morphe, que vai falar do sentido de uma transformação fundamental de caráter e conduta. Quando ele diz, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, ele está dizendo que é possível transformar a nossa postura. Em vez de ser alguém que espera, Lauro, em vez de ser alguém que recebe tudo das pessoas, que é passivamente, você passa o ataque. Renove seu espírito todos os dias. Renove seu espírito todos os dias. Uma vez, muitos anos atrás, eu fui numa nutricionista, ela falou, você precisa mudar a sua cabeça. Você precisa agora de ler revistas de nutrição. Você precisa entender agora sobre coisas importantes da área, porque até hoje você comia coxinha, refrigerante, batata frita, hambúrguer. A partir de hoje você precisa experimentar novas coisas. Você precisa entender de proteína, você precisa entender de gordura, você precisa entender de carboidrato, que tem um balanço energético, que é isso que te faz emagrecer. Às vezes você vê gente correndo quilômetros e quilômetros, chega em casa, come tudo, não vai emagrecer, varão. Não é a corrida que te emagrece, é a sua consciência de saber que a corrida é mais uma etapa do emagrecimento. E a gente erra nisso. E a gente erra na palavra. E aí a gente quer transformar a nossa vida, mas a gente não quer ler a palavra. A gente não quer ir na célula. A gente não quer ouvir Deus falar. E às vezes a gente quer esperar uma profecia. Uma profecia. Ela pode chegar? Pode. Mas eu conheço gente que espera por 20 anos e nunca muda a vida. Hoje é dia de nós olharmos para isso aqui e falar, eu serei transformado em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor e dizer, o Senhor Deus, hoje é dia de encontro com o Senhor. Aleluia. E Paulo então continua nos dizendo, como pode nossa mente ser renovada? Primeiro, Espírito Santo. Não é possível eu mudar a minha mente sem ter o Espírito Santo. Por quê? Lembra da BIOS? Vida biológica? Eu quero sobreviver, eu quero trabalhar, eu quero comer, eu quero isso, eu quero cuidar dos meus filhos, eu tenho 3, dá um trabalhão. Então se eu quero fazer devocional, tem que acordar antes de todo mundo. Meu menino acorda 5h40, vigia. Só que dá uma mamadinha. A estratégia é dar uma mamadinha 5h40, aí 6 horas ele acorda de novo. Eu solto ele para lá, é o horário que eu tenho. Aí no dia que erra, misericórdia, pede perdão, no outro dia acorda cedo de novo e faz. A gente precisa entender que o Espírito Santo não é algo assim do nada, que vem um pó sobre a sua cabeça, que vem alguém que sopra. Isso vai fazer parte da sua vida? Não. Eu preciso de relacionar com esse Espírito Santo. Ah, mas que relacionamento é isso? Eu vou ficar lá, ligar uma música? Também. Mas você vai ler a Bíblia. Você vai vir à igreja, você vai na célula, você vai pedir ajuda, você vai conversar com alguém, você vai encontrar amigos, isso vai fortalecer no seu coração, e daqui a pouco você está, nossa, o Espírito Santo falou isso comigo, aleluia, eu ouvi uma voz do Senhor, eu tive uma visão, e isso mudou a minha vida, mudou a minha história. Só que visões e dons não vêm do nada. Pó do pilim pim pim, tem assim? Ou o Power Ranger, hora de mofar, agora o Espírito Santo vai descer, aleluia. O Espírito Santo precisa de ter lugar, de relacionamento. Pode até descer, né, varão? Mas e permanecer? Nós precisamos de clamar ao Senhor para um lugar de permanência do Espírito Santo. Eu não quero ser só visitado pelo Espírito Santo, sabe? Visita, Senhor. Não, faz permanência dentro de mim. Faz permanência, muda a minha história, Senhor. Caminha comigo, Jesus, todos os dias. Eu quero permanecer constantemente na Tua graça. O que você vai fazer? Onde você vai estar daqui a 30 anos? Não sei. Nem eu sei onde eu estarei. Mas eu quero estar permanecendo na presença do Espírito Santo. Pensa, olha para trás. Quantos anos você está na presença do Espírito Santo?
Imagina você chegar e falar assim: eu tenho 50 anos, 60 anos, 70 anos, e eu falo com o Espírito Santo todos os dias, eu comunico com Ele todos os dias, e Ele fala comigo, Ele me dá visões, Ele me dá sonhos. Ele me dá sonhos, sonhos de Deus, sonhos práticos. Sonho. Laura é o homem do sonho, das visões. De vez em quando, na conversa muito, ele fala comigo: eu tive uma visão assim, assim, assado. Eu até arrepio. Só que é um arrepio benéfico, porque a gente conhece quem está falando do Espírito Santo para nós, quem está caminhando com o Espírito Santo. Os dons espirituais, eles estão presentes na palavra, amém? Mas eu preciso que o Espírito Santo permaneça regenerando a minha vida todos os dias, consumindo a minha vida. Lá no Levítico, como é que funcionava a questão do altar? O fogo, Levítico 6, se eu não me engano, arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Qual que era a função do sacerdote? Manter o fogo aceso. A permanência do Espírito Santo depende de chama. E a chama é eu e você que acendemos todos os dias. Todos os dias. Eu disse aqui outro dia no Ponte Jovem: faz um teste, fica sem escovar dente uma semana. Uma semana. Você não vai aguentar horas. Mas fica sem escovar dente. E conversa com a gente. Eu vou pedir distância de você. Vai chegar uma hora que você não vai estar se aguentando mais daquele cheiro. A gente fica uma semana sem orar. Imagina a sua vida espiritual uma semana, meses. Imagina o meu relacionamento com a minha esposa. Eu acordo todo dia, sai, para lá, vou trabalhar. Outro dia, sai, para lá, vou trabalhar. Vai chegar uma hora que ela não vai me reconhecer mais. E muitas vezes nós estamos assim com o Espírito Santo. Nós estamos assim com o Espírito Santo. E hoje é um evento para isso. O Espírito Santo está aqui, de braços abertos, para nos receber. Talvez faz tempo que você não conversa com o Espírito Santo. Talvez você esteja fraco na fé. Talvez você esteja com o coração apertado. Talvez você se encaixe no que a gente está falando. Mas o Espírito Santo está aqui dizendo: eu estou aqui para te receber com todo amor, com todo carinho. Venha a mim. Bata nessa porta. Então a primeira coisa para eu ter a mente renovada: o Espírito Santo, ele age com regeneração sobre as nossas vidas. Segunda coisa que eu preciso ter: a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é a revelação objetiva da vontade de Deus. Pode ter visão, pode ter sonho, pode ter ventania, pode ter vendaval. E eu venho da Assembleia de Deus e eu sei o que é vendaval da Assembleia de Deus, irmão. Você não tem... Oh, glória. É uma bênção. O barulho é forte, varão. Forte. Eu fui criado, né? John tá me vendo lá, vai rir. Eu fui criado com a irmã na atividade, irmão. Minha mãe olhava para mim, expulsar demônio, tinha 7 anos de idade. Ela olhava para mim e falava assim: Zé, ó, se não fechar o olho, pega no você. Orava sem saber, meu filho, sem ver, estava orando. Pedra do Anta, o Antônio Escolástico, ia lá, ficava lá em Pé do Anta. Meu avô me levava para tudo, irmão. Eu já vi de tudo que você imaginar na Assembleia de Deus. Vai, tá aí, eu tocamos muitos anos, né, vai? Bom demais ver você aqui, muito bom. Nós tocávamos juntos, nós fazíamos tudo, campanha, monte, já fiz tudo quanto a experiência tem no monte, mas a permanência do Espírito Santo, ela tem que ser para além dessas coisas. Ela não pode viver de eventos. Ah, eu vou ter o Espírito Santo se eu for no monte. Ah, eu vou falar em língua se eu for... Não, irmão, você tem que falar em língua, é toda hora, é todo momento, é orar e sem cessar e pronto. Aleluia. O Espírito Santo não manifesta. O Espírito Santo, ele é educado. Ele pede licença: vem cá, vem passear comigo, vem caminhar comigo. E os dons vão sendo aperfeiçoados na sua vida. Não é pó, não é mágica, é relacionamento com Deus. E a vontade de Deus, onde está escrita a palavra de Deus. Eu estava falando, né? Às vezes a gente dá mais valor ao vento, ao sonho, a isso, àquilo, ao irmão que fala um monte de erebacheia, mas esquece de ler a palavra, que é a verdade objetiva da vontade de Deus. Quer entender a vontade de Deus? Leia a palavra de Deus. Leia de capa a capa, leia todo dia, leia diversas versões, estude a palavra, ame a palavra. Tenha dúvidas. Chega no seu líder de célula e fala: ó, estou com dúvida com isso aqui. Chega no pastor: estou com dúvida. Vem para o CNC, vem para o CMC. Mas é impossível um médico ser formado se não for para a faculdade de medicina. É impossível um crente ser crente se não ler a palavra de Deus. É impossível.
Você pode ser qualquer coisa. Quando você não lê a palavra de Deus, o horóscopo começa a fazer sentido. Misticismo. Esses dias eu fui lá em algum lugar, a mulher disse assim: sua filha é de aquário. Eu falei: que isso? Sei lá o que é aquário. Cara, é para peixe, mano. Eu fiquei calado. Aquário. Eu falei: sai embora. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. A gente precisa ter amor à palavra de Deus. E vou te falar uma coisa: nós temos o privilégio de ter ela em mãos. Quantos países não têm o privilégio de ter a Bíblia traduzida? Quantos locais como a Coreia do Norte, a gente ouve falar, a gente se emociona, mas não coloca em agradecimento a Deus, que eles têm uma página da Bíblia para ficar lendo. E aquilo faz os cultos. Nós temos conhecimento, nós temos educação, a gente sabe ler, irmão. Eu falei da Assembleia de Deus, eu venho num contexto, eu ia num culto, o irmão virava para o outro e falou assim: leia para mim. Juninho sabe o que eu estou falando, né, Juninho? Leia para mim. Lia. E o irmão começava a pregar. E o Espírito Santo começava a agir. Sabe por quê? Porque ele era inteligente? Não. Porque ele vivia na presença de Deus. Ele vivia nas orações às 7 horas da manhã. Ele vivia com as irmãs do coque lá. E é verdade, as irmãs do coque mesmo. Elas adoravam ler aquele versículo: você não é cauda, você é cabeça. Botava a mão na cabeça da gente. Fazia de tudo, irmão. Quem nunca teve a oportunidade de vir às 7 horas da manhã, passou da vida todo dia aqui. E aí meu marido tem coque não. Oração. Busca. E aí nós passamos por esses estágios. Estou encaminhando, tá, irmãos? Amém? Todo mundo comigo aí? Deixa eu continuar só mais um pouquinho. A gente tem alguns estágios da nossa transformação, então. Primeiro eu tenho que entender que a nossa mente ela é renovada pelo Espírito Santo e também pela leitura da palavra. Então nós temos algum estágio. Primeiro, a mente passa a ser renovada pela palavra e Espírito de Deus. Olha só, há muitos anos atrás, a irmã Denise, ela é uma irmãzinha do corte, cabelo branco, pregando, ela disse uma coisa que marcou meu coração: não podemos ser cristãos muito somente da graça, mas também não podemos ser cristãos apenas do poder. Tem gente que gosta muito da reunião de oração, do reteté, oh glória, aleluia, e não gosta da Bíblia. Tem gente que gosta da Bíblia demais e não gosta do poder. Vou te contar uma história. Hoje o povo usa desculpa, eu ouvi isso surgido, é verdade. Usa desculpa de que é um cristão reformado para justificar sua frieza espiritual. Frio igual gelo, irmão. Sente mais o poder do Espírito Santo. Eu quero dizer que o Espírito Santo tem poder de mudar vidas. O Espírito Santo tem capacidade de comunicar com a sua alma nesse lugar, aqui nesse local. E ele tem poder de transformar a sua alma de uma forma assim, ó. Eu já vi gente parar de fumar assim, ó. Eu já vi gente parar de beber assim, ó. Eu já vi gente deixar o que fazia no mundo assim, ó. Porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo comunicou com ele. A partir daquele dia nunca mais ele fez. O Espírito Santo, ele está aqui, ele comunica aos corações. Nós não podemos usar a leitura da palavra para justificar a frieza espiritual. Nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que viver em igreja, clamar ao Senhor, orar, até as lágrimas saírem do nosso coração e dos nossos olhos, lacrimejar e clamar: Deus, eu não sou nada, eu não sou merecedor, vem com a tua presença sobre mim, eu te adoro, receba o meu louvor, receba a minha adoração aqui nesse lugar. Nós precisamos clamar ao Senhor com os nossos olhos lacrimejados. Sabe, Jonathan? Sabe aquelas dores da alma? Dores da alma que você só faz assim, quem já viveu isso aí? Você não tem que explicar, você fala, Teve um dia que eu chorei um dia inteiro. Eu descobri o meu menino, né, o Mateuzinho, foi lá no médico, 3 meses de idade. A médica falou que ele poderia ter síndrome de Down. Aquele dia eu chorei tanto, eu chorei um dia inteiro. Chorei o dia inteiro. O pessoal me via, eu via chorando. Tinha palavras.
Talvez você está vivendo uma situação impossível. Mateus é uma benção, não teve nenhuma deficiência. A glória foi nele. Está brincando até fazendo bagunça demais, né? Glória a Deus. Chorar, irmão. Sentir a glória do Senhor chorando e falar: Senhor, eu não mereço. Quem já vivenciou isso aqui? Nós estamos precisando de reviver isso aqui. Sabe? De se ajoelhar e não ter script para orar. Sabe, pastor? Gastar tempo com o Senhor e ajoelhar e falar: Senhor, eu não sei porque que eu estou aqui, mas eu estou chorando. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de ter essa mente renovada, e essa mente é renovada pelo Espírito Santo. Sozinho eu e você nós não vamos conseguir. Sozinho amanhã, acabar esse carnaval, esse feriado abençoado, nós vamos voltar atrás, porque nossa carne é de queda, nossa carne tende ao pecado, mas o Espírito Santo nos coloca todos os dias na presença dEle. O Espírito Santo nos coloca todos os dias para clamar. O Espírito Santo nos constrange a jejuar, a orar, a ler a Bíblia. Aleluia. Segundo, estágio da transformação cristã: capacidade de discernir a vontade de Deus. Eu só vou ter capacidade de discernir a vontade de Deus se eu entender que é o Espírito Santo, é a palavra que vai transformar o nosso coração. Por isso que novo convertido, já viu? Novo convertido chega na igreja cheio de Deus, pá, né? Depender, caminha a água, fala assim: porque Pedro fez, eu também vou caminhar. Quem nunca fez umas loucuras assim? Eu já fiz umas doideiras assim. Não caminhando na água, né? Mas que contava isso. Que o menino aqui falou: não, vou caminhar na Lagoa da Viver. Agora, precisou dos vigilantes proteger o rapaz lá, porque estava querendo caminhar sobre as águas. Novo convertido está na oração, está no jeito. Mas o que a gente faz aqui? Varão, encontre CNC. E lá ele vai começar a aprender o básico, como o Jonathan falou que ontem. Ele começa o básico. E aí ele começa a desejar a vontade de Deus. Se você está frio espiritual, eu quero te convidar a conversar com um novo convertido. Você vai se sentir o pior crente do mundo. Porque ele vai falar: que isso, rapaz? Nós estamos na luta. Que isso? Só Deus, varão. Para com isso. Jesus é contigo. Não. Para com isso, varão. Você está benção demais. Que isso, rapaz? Você canta, você louva a Deus. Quem me dera se eu estivesse aí no seu lugar. Acha um novo convertido e reclama da vida para você ver. Ele vai começar a te plantar fé no seu coração. Não, para aí, o nosso Deus é Deus grande demais, uai. Vamos lá comigo, 7 horas da manhã. Pode vir aqui 7 horas que você vai ver quem está aqui. Os irmãos cheios de Deus, irmão. Cheio de Deus. Mas eles precisam ser treinados na palavra. E aí eles começam a discernir a vontade de Deus. E aí chega o terceiro estágio. O terceiro estágio é a transformação diária, Maurinho. Maurinho é um camarada que sempre está rindo. Sempre está rindo. Aí você olha para ele assim e fala assim: Maurinho está tranquilaço. É porque o Espírito Santo está segurando ele. Às vezes você está rindo assim de bobeira. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo na sua vida, não. Está numa luta danada. Está pedindo a Deus todo dia, ajoelhado. Falou: Senhor, se não for as tuas mãos, não tem jeito não. Depressão batendo na porta, as contas batendo na porta, saúde, problema de saúde, problema no casamento, problema do quanto é lado. As pessoas olham para você e falam assim: rapaz, lembra da Sunamita? A Sunamita sorria. Aí as pessoas perguntavam para ela: e aí, como é que estão as coisas? O filho dela estava morto em casa. Ela: está tudo bem. Está tudo bem. Porque ela estava buscando conversar com quem era de direito. Ela estava esperando o profeta Eliseu para ir lá e falar assim: vem cá, aquele filho lá, eu preciso que você vai orar e fazer aquilo. Deus, Ele quer transformar a minha e sua vida para começar a dizer: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Está pegando lá na sua casa, a luta está difícil. Está com parente no hospital, está com dívida, está com problema no casamento, está com filho com droga, está com filho fora da presença do Senhor, está com dificuldade, está se sentindo sozinho, está com depressão. Começa a clamar ao Senhor e dizer: está tudo bem, Senhor. Começa a renovar o meu interior, e a palavra diz que o Espírito Santo vai começar a renovar o nosso interior. E por mais que o nosso corpo desfaleça, o nosso espírito se renova dia a dia. Dia a dia começa a se renovar. Aí do nada, você fala assim: olha,
mas não é que tem uma felicidade pintando aqui no meu coração diferente? Olha, não é que Jesus está falando aqui no meu coração? Olha, não é que eu tive uma visão, cara. Não é que eu tive uma visão que o Senhor está levantando aqui sobre essa casa. O Senhor está fazendo isso. O Senhor está me dando um caminho. Caminhar com o Espírito Santo. Amém? E para nós encerrarmos, Paulo, ele vai falar dessa vida prática. E prática em 3 perspectivas. Primeiro, no texto, eu quero te convidar a ler em casa. Ele sai do mundo doutrinário, de ensinar isso da doutrina, porque todo mundo quer saber como é que eu vou praticar isso. Paulo, ele vai ensinar no texto. E leia em casa. Prática 1. Vou falar de 3 práticas e encerrar. Ele nos ensina a ter um julgamento de precisão da gente. Tem gente que tem complexo de inferioridade demais. Tem gente que tem um complexo superior demais. Paulo nos ensina a ter um sentimento correto sobre nós. Ele vai dizer que nós precisamos de entender que o evangelho de cruz, ele nos dá uma visão equilibrada da nossa vida. Então eu não posso me julgar como melhor que ninguém. Eu não posso me julgar como pior que ninguém. Eu tenho que me julgar a partir da identidade que Deus me dá. Se você fizer uma terapia com um psicólogo, eu já fiz, ele vai tentar te ensinar isso aí em umas 10 sessões. Estou te ensinando em uma. Paulo está te dizendo, cria a sua identidade em Deus. Como é que eu faço na prática? Regeneração do Espírito Santo e leitura da palavra de Deus. Segunda prática, nós precisamos entender os dons de Deus. E aqui faz um paralelo com a lista de dons de 1 Coríntios 12. Mas Paulo, ele foca na parte prática. Ele vai falar que essa lista são 2 tipos de dons, os dons de fala e os dons de serviço. Ele vai falar do dom de profecia, do dom de ensino, do dom de dar ânimo, de encorajamento às pessoas. E ele vai falar dos dons de serviço, servir, contribuir, exercer liderança e mostrar misericórdia. Paulo, ele vai dizer que nós podemos exercer sim, ô Vinícius, a nossa vida servindo aos outros. E esse sentimento de serviço, ele alcança as pessoas. Ele alcança as pessoas. A liderança é um dom. Ele fala de profecia. Se você quiser entender mais dos dons sobrenaturais, a gente tem que ir para 1 Coríntios. Então os dons sobrenaturais, eles estão disponíveis para nós. Variedade de línguas, línguas estranhas. Profecia. Ele tem muito isso para nós, mas Paulo, ele quer te chamar a atenção. Muitas pessoas ficam presas a esses dons sobrenaturais, mas ele quer te chamar a atenção que também é possível servir adorando a Deus. É possível liderar adorando a Deus. É possível contribuir adorando a Deus. É possível ensinar adorando a Deus. Amém. E terceiro, exercer amor ao próximo. Paulo, ele vai dizer 4 imperativos nesse texto para nós. Abençoem e não amaldiçoem. É imperativo, abençoe e não amaldiçoe. Não retribua o mal por mal. Fazer o que é correto aos olhos de Deus, de todos. Testemunho. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, Paulo nos ensina sobre ter um sentimento sobre nós mesmos correto. Os dons e também o amor.